Eu agradeço a oportunidade. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, já há um tempo que eu aguardava essa oportunidade para falar sobre o aborto, que é uma área que é necessário bastante reflexão, são necessárias inúmeras reflexões em torno do tema, principalmente porque, às vezes, a gente tem uma ideia numa única direção, mas talvez seja necessário compreender a amplitude do tema, a complexidade do tema e os diferentes vieses que norteiam esse assunto tão antigo e tão atual. Então, vamos estudar um pouquinho? Vamos lá. Olha só, nós faremos uma visão um pouco da área legal, da área da saúde, da área do espírito humano e um pouco da doutrina espírita. Qual é a visão da doutrina a respeito do aborto? Vamos lá? Tem um antes. Isso. Vamos entender um pouco quais são algumas opiniões da antiguidade a respeito do aborto, porque a gente acha que, às vezes, determinados pensadores pensavam algo do aborto e quando a gente vai pesquisar um pouco mais, até se choca. Aristóteles e Platão, por exemplo, olha o que eles consideravam: o aborto útil para conter o aumento populacional. Grave, né, essa situação. O próprio Sócrates considerava o direito de abortar como uma manifestação da liberdade humana. Ou seja, quase que meio veladamente, naquela época, né, naquele período histórico, esses pensadores tinham essa visão. Posteriormente, nós encontramos também que na Pérsia, a visão deles do aborto era totalmente diferente. Olha só. Se uma jovem, por vergonha do mundo, cometesse um tipo de aborto, até seus pais eram culpados. Então, era punido com pena de morte. Olha os persas aí nos surpreendendo, né? Já os assírios também puniam severamente a prática de aborto com a pena de morte, né? E qualquer mulher que fosse pega tentando abortar, também, qualquer mulher que ajudasse a praticar o aborto, é uma pena terrível, né? Já ouviram falar da empalação? Né? Essas mulheres que, se por acaso provocassem o aborto em si mesmas, sozinhas, também eram vítimas da empalação. Ou seja, qualquer pessoa que se envolvesse com o aborto ou que praticasse sozinha, também sofria esse tipo de pena. Então, a gente percebe que, até a chegada da questão religiosa, né, dos textos do Antigo Testamento, inúmeras culturas tinham diferentes visões a respeito da prática do abortamento. Em Êxodo, já há citações contra as práticas abortivas. E se a gente procurar no Novo Testamento algum trecho de Jesus, nós encontraremos lá que ele mesmo disse que eu vim para que todos tenham vida plenamente. Só essa frase já nos dá a noção ampla de que todos nós temos o direito de ter uma vida ampla. Qualquer ser humano tem esse direito. Então, vamos ver mais um pouquinho. No Egito Antigo existia o Código de Manu, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre ele. Era considerado ilícita a prática do aborto e também era punido severamente, com a morte. Em Roma, aí já começa... Não muda muito, porque também é considerado um ato imoral, mas conta-se que as mulheres tinham o hábito de praticar o aborto de forma oculta, né, escondida. A Lei Cornélia, que foi uma das primeiras leis criadas no Império Romano contra o aborto, punia a mulher com pena de morte se ela consentisse com a prática do aborto.
Isso se ela fosse descoberta, né? Olha a visão de São Tomás de Aquino, pessoal. Ele considerava que se fosse antes dos 80 dias de gestação, não era considerado o aborto. Aí começam as dúvidas, né? Em que momento é considerado o aborto e em que momento não é. Então, naquele período, o próprio São Tomás de Aquino, de certa forma, autorizava, então, essa prática, contando esse período, né? Se a mulher conseguisse fazer a conta certinho. Já nos séculos XIX e XX, os irmãos se lembram, né, das evoluções, dos pensamentos feministas, da busca da liberdade pelo corpo, aquela concepção anterior socrática, né, de praticar a total liberdade. Essas concepções levaram as mulheres a lutarem pelo direito de praticarem o aborto, né? Mas só em 1917 o aborto deixou de ser um crime em alguns países. Aí a gente buscou um levantamento do Mapa Mundi para tentar identificar onde é hoje que o aborto é considerado lícito, onde ele é totalmente lícito e onde ele é lícito com restrições. Essas áreas aqui, deixa eu colocar as outras, que eu quero chamar a atenção para verde. Essa área verde toda permite o aborto. Todos esses países aqui permitem o aborto. Nessas áreas vermelhas, o aborto é permitido em determinadas situações, principalmente em caso de risco de vida para a mãe e em casos de estupro. E nessas áreas amarelas, aqui, não há permissão do aborto, se bem que já houve algumas alterações aqui. Okay? Então, a gente percebe que o mundo continua um pouco dividido em relação ao aborto, né? As restrições. Vamos chegar, então, aqui no Brasil e ver como é que está essa situação. Os irmãos sabem que, pela legislação, existem situações que são permitidas e outras não. Mas, vez ou outra, essas discussões vêm à tona, principalmente quando o Ministério da Saúde resolve manifestar-se por questões econômicas ou por questões sociais. No Código Penal, acho que os irmãos se lembram do artigo 124 até o 127, que chama a atenção para o fato de ser crime a mulher provocar aborto em si mesma, né? E se for por terceiro, sem o consentimento dessa gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Bom, é um tipo de morte, né? Mas a gente não vai discutir isso agora. E com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o Código Penal brasileiro é bastante claro nesse aspecto. Vamos ver, então. Agora, quando é que não se pune o aborto provocado tanto por terceiro, quanto quando a mulher consente? Se estamos em dúvida entre salvar a vida da mãe e salvar a vida do feto, então salva-se primeiro a vida da mãe, né? E quando é em situação de estupro, isso aí os irmãos já têm essa ciência. Mas acontece que há bem pouco tempo, a questão do aborto voltou a ser discutida quando se perguntou: a mulher tem o direito, então, de abortar se o feto não tem um cérebro, um encéfalo, né? Cérebro devidamente desenvolvidos? Aí abriu-se novamente a discussão, e eu acredito que o plano espiritual deva ter se remexido todo lá em cima, né? Porque quem é esse indivíduo que não tem, não é, o encéfalo? Então, a gente precisa entender exatamente o que isso significa, porque, às vezes, a falta desse encéfalo pode representar, e mais para frente a gente vai ver isso, pode representar justamente a oportunidade que o espírito tem de retornar e cumprir com o restinho de missão que ele tem. Então, fizeram uma pesquisa para saber qual o nível da população a respeito do conhecimento desse novo tipo de aborto. E aí, identificaram o seguinte, olha só. As pessoas acreditavam que a lei deveria continuar como está,
né? Boa parte aqui, olha. E uma pequena parte acha que deveria ampliar a questão do aborto. Ou seja, as pessoas não estavam a favor da legalização do aborto em caso de anencéfalo. Mas aí disseram o seguinte, olha quantas pessoas favoráveis. Quando o feto tem uma malformação e não tem chances de viver. Não tem chances de viver. E como é que a gente vai saber se esse anencéfalo não tem chance de viver, se há tantas crianças que já nasceram com anencefalia e viveram até 3, 4, 5 anos de idade? Aí começam as polêmicas. Aí a gente identificou também que o grau de escolaridade tem bastante diferença, essa pesquisa identificou, né? Então, somente proibir quem tem um grau de escolaridade mais alto não concorda muito, mas concorda em não retroceder, está vendo? Então, quanto maior o grau de escolaridade, maior a ideia de não retroceder, ou seja, de não voltar a liberar esse aborto em outras circunstâncias que não sejam o risco de morte para a mãe e a questão do estupro. Obrigada. Aí, olha só. Então, chegaram a uma conclusão. Aborto de feto sem cérebro não é crime. Então, agora nós temos 3 condições no Brasil em que o aborto é autorizado. O primeiro deles, risco de morte para a mãe. O segundo, em caso de estupro. E o terceiro, em feto sem cérebro, os anencéfalos. Então, nós temos aí a condição da escolha, o que é uma notícia triste, né? Aí entra um outro assunto, e agora? Nossa, células-tronco. Mas espera aí, a célula-tronco, quando esses embriões que são produzidos por fertilização in vitro, ele não forma um ser? Forma. Quando você destrói, você não está provocando um tipo de morte desse embrião? Então é um outro tipo de aborto? É um outro tipo de assassinato? Lá começaram as discussões novamente, né, principalmente para a produção de células para clonagem. A clonagem humana no Brasil é proibida, mas há o cultivo de células, principalmente no caso de queimaduras, né, o cultivo de células para que se faça o enxerto. Há estudos a esse respeito, que estão se desenvolvendo ainda, mas há o descarte desses embriões, que não têm possibilidade de sobreviverem ou que estejam congelados há mais de 3 anos. Essa não é uma boa notícia, né? Então, vamos fechar, então, o assunto para a gente entender exatamente o que é aborto. Em síntese, é a interrupção da gravidez pela morte do feto ou embrião, junto com os anexos ovulares. Então, tá. Então, agora que a gente já sabe o conceito da Organização Mundial de Saúde para aborto, vocês vejam que a própria Organização Mundial de Saúde não considera, não determina exatamente as condições em que esse aborto pode provocar. Aí, vamos passar rapidamente sobre os vários tipos de aborto, né, para os irmãos entenderem, porque é aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente tem uma visão unidirecional e o assunto é tão complexo que a gente não consegue formar uma opinião ampla. Então, olha só, tem o abortamento precoce, que é menos de 12 semanas. E o tardio, que é de 12 a 20 semanas. Então, as causas desse tipo de abortamento podem ser inúmeras. O espontâneo é que a gente chama de falso parto. E hoje, com o programa ministerial da Rede Cegonha, tem se estimulado mais o parto natural do que o parto cesariano, né, o que é mais natural e mais saudável para a mulher. Então, os enfermeiros têm se preparado para fazer esse parto de uma maneira muito mais específica e científica do que as parteiras faziam antigamente. Então, muitas mulheres hoje têm preferido fazer o parto em casa, com acompanhamento de um enfermeiro, a família junto, o esposo junto, e trazendo de volta o momento sagrado do parto natural em casa. Às vezes na banheira, às vezes numa piscina organizada. Isso tem se desenvolvido com o passar do tempo. Mas nesse caso aqui, o aborto espontâneo
não é provocado pela mulher. Esse aborto pode ser provocado por inúmeras razões, né? De origem genética, olha aí, as principais causas. Causas de cromossomos, fatores maternos, infecções, insuficiência, desnutrição, enfim, inúmeros fatores. Por isso que a mulher que aborta, ela não pode pensar assim, cometi um crime. Ela não cometeu um crime. Inúmeros fatores podem contribuir para que haja essa expulsão do feto. Então, não há aqui nenhuma razão para que a mulher se sinta culpada, né? A não ser que sejam essas outras causas aqui, ó, que eu chamo a atenção, como, por exemplo, usou droga, fumou, provocou infecção, né? Aí o aborto como resultado de uma negligência da mulher, aí sim. Então, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho sobre os tipos de abortamento. O completo, o incompleto, o infectado, a gente não vai aprofundar neles. E tem também a ameaça de abortamento. Existem comunidades que, às vezes, não têm determinado conhecimento, mulheres com menor escolaridade, sobre quando começa esse início de abortamento, né? Às vezes tem um sangramento vaginal leve, já entra em pânico, tem cólica, o útero que estava aumentado de volume começa a ficar amolecido. Então, a mulher precisa saber, com calma, identificar esses momentos e procurar um médico imediatamente, porque isso é uma ameaça de abortamento, né? Então, ele vai ver que há um batimento cardíofetal, então precisa... Essa gestante, ela deixa de ser acompanhada pelo enfermeiro, obstetriz, e passa a ser uma paciente do médico, né, do obstetra. Esse é o inevitável, né, a cólica, colo uterino dilatado, às vezes há descolamento de placenta, e esse é o completo. Bom, é a eliminação do produto conceptual, né, então não tem mais jeito. E tem, às vezes, o abortamento incompleto, né, onde há uma eliminação parcial. Esse é de muito risco para a mãe, principalmente se esse aborto for um aborto provocado inadequadamente. E tem o cético, olha só, quantas formas de aborto, né? Às vezes a gente acha que só tem um tipo, né? O aborto infeccionado, o retido, o habitual, a neembrionária, né? Então, existem inúmeros fatores que a gente precisa compreender e aprender a tomar os primeiros cuidados, né? Então, como eu disse, essa paciente, ela passa a ser uma paciente de hospital, ela precisa ser internada e receber os cuidados de uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, psicólogo, enfim, uma equipe completa. É necessário fazer uma avaliação clínica, manter um acesso venoso, né, para hidratar e qualquer outro medicamento, e precisa restaurar o fluxo sanguíneo dessa mulher. Aqui também acho que não é necessário entrar aqui em detalhes, mas é uma mulher que precisa de repouso, de total cuidado físico, bioquímico, mas principalmente de um apoio psicológico do companheiro, da família, para que essa mulher se restaure psicologicamente, emocionalmente e demonstre visivelmente que ela quer essa criança, né? Então, dentro desses, aqui é para cada um, né? A doutrina espírita traz inúmeras literaturas a respeito do aborto, contra o aborto, esclarecendo. Então, já há uma vasta literatura que a gente precisa parar para entender exatamente quais os tipos e como que a gente pode agir e orientar essas pessoas para que elas evitem o aborto o máximo possível. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: constitui crime a provocação de aborto em qualquer período de gestação? Sim. Os Espíritos respondem de forma bastante clara que a interrupção da gestação é um crime não somente perante as leis humanas, mas perante as leis divinas. Principalmente porque o primeiro direito natural do homem é o direito de viver. Então, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro. E é senso comum que quem nos dá a vida é Deus e só Ele pode nos tirar. E o comprometimento é tão amplo que a vida, a trajetória espiritual do indivíduo
que estimula a companheira a provocar aborto, ou que a abandona, levando-a a provocar o aborto, ou a mulher que provoca o aborto, pode haver uma mudança total de roteiro reencarnatório em função de um simples ato como esse, que não é simples, né? Aí a grande pergunta, então, em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos são bem taxativos, desde o instante da concepção. Pronto. Fechou a questão. Aí a primeira semana é 80 dias, é a segunda semana, é a terceira, é um mês, desde o instante da concepção. Bom, aí Kardec pergunta, dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, há um crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Aí, claro que os espíritos recomendam que se mantenha a vida dessa mãe, né? E no caso de aborto por estupro? E aí? Olha que beleza a última frase que tem ali. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Ou seja, a gente não cria um problema para tentar resolver outro, né? A gente não sabe exatamente que espírito é esse que quer retornar. Que objetivo visa a providência criando seres infelizes como os termos que eles usavam, né? Os cretinos, os idiotas, e que a gente pode associar também às crianças com alguma deficiência, mas que têm possibilidade, aos fetos com deficiência, mas que tenham possibilidade de sobreviverem. Nesse caso, os espíritos respondem que determinados lares, o nascimento desses bebês, desses filhos, trazem uma nova visão para a família. Então, muitas vezes, é um momento de resgate não só para esse espírito que está reencarnando, mas um momento de resgate também para a mãe, o pai, às vezes para a família toda. Às vezes, um espírito que encarna em um corpo mal formado, mas que sobreviva por um tempo, faz com que todos os familiares e amigos passem a repensar os próprios valores e repensar a própria vida. O Kardec também pergunta a respeito do aborto econômico, né? E olha que resposta taxativa dos espíritos. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Ou seja, vai pensar em termos econômicos, em manter a população, o índice populacional sob controle, abortar para que não haja superpopulação. Essa é uma ideia que a gente precisa tirar da cabeça. Eu costumo dizer que o tema aborto, na maioria das vezes como é retratado, é muito voltado para a questão da mulher. A mulher não faz filho sozinha, precisa de um homem. E um depoimento que eu ouvi de uma jovem de 19 anos, 18 para 19 anos, ela disse que, a frase que ela disse foi: eu não matei ninguém, eu simplesmente tirei de mim o que existia daquele monstro. Ou seja, para ela, abortar foi tirar de dentro dela o que existia de um monstro. Daí a dificuldade, às vezes, de se compreender o que se passa na cabeça dessa mãe. Mas também é necessário que as leis sejam mais amplas e mais rígidas em relação aos genitores. Não estou falando isso porque sou mulher, mas estou dizendo que, muitas vezes, a busca do prazer faz com que haja a vinda de espíritos de forma irresponsável, né, de forma revoltosa. Fazer filho é muito bom, mas dá trabalho para cuidar, né? Também a gente precisa discutir o fato de que a lei evoluiu bastante, né? Hoje, a lei obriga que os pais paguem pensões alimentícias para os filhos. Mas olha aí, nós estamos aí no século XXI, né? Quantos anos se passaram até que a criança tivesse o direito de receber um auxílio alimentação dos pais? Mas a evolução é lenta, né? A própria doutrina espírita esclarece que as pessoas que se envolvem com a questão do abortamento precisam entender que é um processo da natureza, mas que elas têm o livre-arbítrio para escolher ou não. Não pretendo passar muito essas cenas chocantes, mas eu quero chamar a atenção para duas informações ali, que eu até coloquei as setinhas vermelhas. De 12 a 24 horas ocorre a fecundação. Ou seja,
Nós consideramos, então, que a partir daí, se houver uma interrupção, já é aborto. 12 horas. E olha só, na outra seta lá, de 12 a 16 semanas, quando é o momento em que a mãe percebe os movimentos do feto. De 12 a 16 semanas. Então, quando se pode provocar o aborto? Em momento algum, né? Aqui é só para lembrar que os espíritos querem voltar logo. Então, é bom pensar bem se quer mesmo ter um filho ou não. Os espíritos querem voltar, então eles vão aproveitar todas as oportunidades que existirem. Mas, vamos supor que nós não estejamos prontos ainda para isso. Hoje, na ciência, né, já é de conhecimento de todos que existem inúmeros métodos contraceptivos, todos simples e fáceis de serem utilizados. Então, por que não utilizá-los? E há um estudo, só para fechar, que eu li recentemente, que indica que a presença das avós é uma condição extremamente essencial para que a mãe não pense em aborto, para que o pai não pense em aborto. E como essa semana nós comemoramos o dia dos avós, quem é avô aqui ou avó? Tem coisa melhor que o netinho? Eu não tenho ainda, e já falei que é para esperar a hora certa, né? O lugar certo, a pessoa certa, o jeito certo. Mas eu vejo que a minha mãe com os netinhos, o quanto ela se sente revigorada e apaixonada por esses netos. Então, a presença da avó, dos avós, o apoio dos avós, faz com que muitas vezes crianças, espíritos que seriam abortados, passem a ser a alma mais querida daquela casa. E crescem e se tornam pessoas maravilhosas. Não só de apoio para os pais, para a mãe, para o pai, às vezes a mãe sozinha, mas também se tornam pessoas de exemplo para os outros familiares. Então, eu coloco como frase final, eu agradeço demais ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, por eles não me abortarem. Isso eu tenho que agradecer todos os dias. E aproveitando para comemorar aí, já passado, né, o dia dos avós, dos vovôs e das vovós. Muita paz e que Jesus nos abençoe.